Bom dia, amigos! 6 de abril de 2025, 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. 10h30 da manhã lá na capital da Ucrânia, que foi muito bombardeada essa noite. A Rússia lançou um monte de mísseis, principalmente balísticos. Então tem coisas destruídas, prédios civis destruídos em Kiev, na capital, em Sami, em Briansk, Odessa, um monte de lugares. Eu conto já já. Antes disso, vocês devem ter visto que o thumbnail, quer dizer, aquela imagem que representa o vídeo mudou. Eu pedi ajuda a Rafa. Rafa mora na Estônia, casada com Bodan. Ela é cobra em TI e manja muito de inteligência artificial, então ela lançou as normas e políticas do YouTube na inteligência artificial, e fez todo um levantamento para mim das palavras que eu não devo usar, principalmente no título, né? Evitar Rússia, Trump, Putin, guerra, Ucrânia. Então, vocês viram que o thumbnail mudou e o título tenta não provocar o robô que faz a análise na hora que eu lanço o vídeo, porque toda vez que eu lanço o vídeo, mesmo que ele não tenha nada, ele já aparece restrito. Só depois que eu reclamo que eles mandam um humano dar uma olhada no vídeo e aí liberam. Mas aí, muitas vezes libera no dia seguinte, quando já não tem mais visualização. Quer dizer, se não tem visualização, perda de tempo você colocar anúncio, porque não vai ter ninguém para ver, né? Então, obrigado, Rafa, e vamos ver se eu consigo amansar a fera utilizando essas normas da inteligência artificial. Vamos ver. Muito bem. Essa noite a Força Aérea da Ucrânia relatou o ataque combinado de mísseis e drones e abatidos foi um míssil balístico Iskander-M abatido dos 6, meia dúzia enviados. Dos 8 mísseis de cruzeiro calibre, também meia dúzia abatidos. Dos 9 mísseis de cruzeiro KH-101, meia dúzia abatidos. Drones Shahid foram lançados 109 e 93 abatidos. 40 abatidos e 53 perdidos no local, sem consequências negativas. Tá? Se vocês olharem o mapa, vão ver aqui onde tem o cursor, tem um aviãozinho. 8 bombardeiros Tupolev 95MS estão no ar em direção ao sul. São aqueles bombardeiros gigantes, lembra? Um dia desse, um deles caiu. São esses bombardeiros que lançam esses mísseis todos, tá? Aqui tem uma foto, vocês estão vendo aqui do lado. Essa foto é 8 drones do tipo Shahid atacaram infraestrutura civil na cidade de Sumy durante a noite. Aqui danos na região de Kiev como resultado de ataque de drones e mísseis esta manhã. 2 pessoas feridas em consequência de ataque aéreo em Kupiansk. Olha só como é que ficou esse prédio atingido, acho que no 9º andar. É a tua história. Esse é o cessar-fogo meia boca que os Estados Unidos disse que estão em vigor. E acho que a Casa Branca está muito ocupada com outros problemas, como taxação de ilhas de pinguim, né, para ficar vendo essas violações do cessar-fogo. Então, um monte de infraestruturas civis foram atingidas na Ucrânia, quando que ontem
apenas 3 alvos militares na Rússia foram atingidos. Os alvos militares não fazem parte do cessar-fogo. Vamos às baixas. Foram 1.330 soldados, o que mostra que há muita atividade na linha de frente. 13 tanques, não sei como é que ainda aparece tanto tanque. 20 blindados de transporte de tropa, 56 peças de artilharia, 4 lançadores múltiplos de foguetes, 68 UAVs e 96, 9 meia dúzia, veículos de logística, transporte de logística, combustível, água, alimentação, munição, etc. Vamos direto para a nossa galeria de membros e depois vamos ver as notícias que eu separei. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Eu já contei para vocês que o italiano é covarde. O italiano na Segunda Guerra Mundial só deu vexame. E está a prova aí. Enquanto que no mundo inteiro nós temos protestos contra as taxas dos Estados Unidos, ou seja, protesto contra os americanos, em Roma o protesto é contra o plano da União Europeia de aumentar os gastos militares. Então, o italiano não está nem aí para a OTAN, para a União Europeia, para coisa nenhuma. Ele quer continuar na mordomia deles. Bom, entenderam, né? Como eu sempre disse, italiano é muito covarde. É muito de gritar e de falar alto, mas na hora do vamos ver ele se manda. Vocês viram que eu ontem divulguei que por 2 dias seguidos a Rússia bombardeava Kryvyi, a cidade natal do Zelensky. Então, nessa foto aí, como vocês sabem, quando é mostrado alguém preto e branco, é porque ele já não está mais entre nós. A Rússia matou Radislau Yatsky, de 7 anos, em Kryvyi. Ele tinha apenas 7 anos. A família estava voltando para casa quando a explosão ocorreu. O pequeno Radislau estava sentado atrás do pai. Foi ali que o golpe principal aconteceu. O padre Rodion está atualmente no hospital, concussão, vários ferimentos e olhos danificados. A mãe, Anastácia,
Acho que foi a única que sobreviveu. Eles caçam drones russos no céu. Conheça o Magyar Birds, a equipe por trás dos UAVs interceptadores da Ucrânia. Assista às ações dentro de seu laboratório secreto de drones. Tem um filme do YouTube. Merlin, Russian Experimental. Esse é o filme. Posso deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês então assistam. É sobre esse Magyar Birds, que é um grupo que caça drones russos. O Instituto para Estudo da Guerra publicou o seguinte: veteranos da inteligência militar russa abriram um novo clube de educação militar patriótica para jovens ucranianos na Crimeia ocupada. O meio de comunicação estatal russo RIA Nostov Krim, sediado na Crimeia, relatou que veteranos da inteligência militar russa abriram o clube militar patriótico Grifon na Simferopol ocupada, que ensinará a crianças de 7 a 17 anos treinamento militar básico e fomentará o patriotismo e o respeito pelo serviço militar. Veteranos russos e militares ativos ensinarão crianças de acordo com a doutrina de treinamento da Diretoria Principal do Estado-Maior Russo, GRU, Spetsnaz, do Comitê Soviético para a Segurança do Estado, KGB, do Comissariado do Povo Soviético para Assuntos Internos, NKVD, e do SMERSH, o Serviço de Contra-Inteligência Soviético da era stalinista. Isso significa que essas crianças serão doutrinadas e mesmo depois, se e quando acabar a guerra e elas voltarem para a Ucrânia, continuarão como espiões russos. Essas são as bombas que os UAVs da Ucrânia de longo alcance estão lançando agora. Durante o ataque de ontem em Saransk, o centro de engenharia de fibra ótica foi atingido, além do prédio da fábrica de sistemas de fibra ótica. O UAV Cyberborojno lançou uma bomba do tipo FAB nesse prédio. Ainda sobre o assunto de doutrinação das crianças, o ISW, Instituto para Estudo da Guerra, continuou. Essas organizações soviéticas e russas têm um histórico de empregar táticas particularmente brutais de contra-espionagem e repressão, e o fato de seus métodos de treinamento estarem sendo usados com crianças ucranianas de até 7 anos fala do grau de militarização e doutrinação que o regime de ocupação russo espera incutir em territórios ocupados. Os instrutores do Grifon provavelmente ensinarão as crianças a identificar e relatar o sentimento pró-ucraniano em suas famílias e comunidades às autoridades de ocupação russas, permitindo assim uma cultura na qual o hipermilitarismo pró-russo prospera e se protege. Programas como o Grifon, além disso, preparam crianças ucranianas para o serviço militar russo. A Rússia está usando esses clubes e programas de educação militar patriótica para criar um conjunto de mão de obra mobilizável para conflitos futuros. Uma violação direta do artigo 51 da Convenção de Genebra, que proíbe a Rússia, como potência ocupante, de obrigar pessoas protegidas a servir em suas forças armadas ou auxiliares. Isso, informação do ISW.
Deixa eu tirar minha cara daqui que eu estou tampando uma imagem. Essa aí é para quem gosta de história. Eu sei que vocês gostam. Em 5 de abril de 1710, a primeira Constituição de Philippe Orlik foi adotada. E assim o processo de criação de uma Constituição na Ucrânia foi iniciado. 1710. Constituição de Philippe Orlik, um acordo entre o hetman do exército Zaporizhian, Philippe Orlik, e os oficiais e cossacos do exército. A Constituição de Orlik foi assinada pelo Kosh Ataman Kost Ordienko, em nome de todos os oficiais cossacos, que definiu os direitos e obrigações de todos os membros do exército. Foi concluída em 1710 em uma reunião dos cossacos perto da cidade de Tiarin, na margem direita do rio Dniester, e aprovada pelo rei sueco Carlos XII. Escrita em latim e ucraniano antigo, consiste em um preâmbulo de 16 artigos. É um monumento do pensamento político, filosófico e jurídico ucraniano. Além disso, de acordo com historiadores ucranianos, é uma das primeiras constituições europeias dos tempos modernos. Olha que pérola que eu encontrei. Zelensky ontem falou: o dia todo ontem foi o ataque russo em Kryvyi. Todos os esforços foram feitos na cidade para salvar vidas. Alguns dos feridos, aqueles em estado crítico, foram transportados para Dnipro. Os médicos estão fazendo o máximo para salvar o máximo de vidas possível. Sou grato a todos os envolvidos nesse esforço, aqueles que responderam imediatamente e aqueles que ainda estão ajudando. Esse ataque é um dos capítulos mais sombrios para Kryvyi. Tragicamente, 18 pessoas foram mortas, incluindo 9 crianças. O mais novo tinha apenas 3 anos. Minhas condolências a todas as suas famílias e entes queridos. Ontem à noite e hoje, muitos ao redor do mundo expressaram sua posição em resposta a esse ataque, uma clara rejeição ao terror russo. A todos que veem isso e não fecham os olhos, que falam a verdade clara e diretamente, não apenas nós na Ucrânia, mas o mundo inteiro deve ser grato. Ficar em silêncio sobre o fato de que a Rússia matando criança com mísseis balísticos é errado e perigoso. Isso só encoraja a escória em Moscou a continuar a guerra e continuar ignorando a diplomacia. A fraqueza nunca acabou com uma guerra. É por isso que sou grato a todos os países cujos representantes se manifestaram, líderes, ministros das relações exteriores, embaixadas. Um míssil balístico russo mirando a rua de uma cidade comum, atingindo prédios residenciais e depois disso um ataque adicional de drones. Mais uma pessoa morta, mais pessoas feridas. A Rússia deve ser responsabilizada por tudo o que fez. Deve haver pressão real, sem perder tempo com conversa fiada, para finalmente acabar com esta guerra. A turma tem pedido fotos. Deixa eu tirar minha cara da frente, que aí vocês apreciam. Pronto, assim vocês apreciam melhor as fotos. No grupo de WhatsApp de membros, o que mais a gente tem é foto. E aí eu pedi ao Tiago para selecionar, Tiago da França. Ele recebe muita foto de soldados lá da Ucrânia, pelo Telegram e por aí vai. Então, ele botou um bocado de foto aqui no nosso grupo de WhatsApp
e eu vou mostrar para vocês. Essa primeira é do comandante dos operadores de UAV, o Kadyrov, a unidade de forças especiais Armat do Ministério da Defesa da Federação Russa, com indicativo de chamada Amur, foi eliminado. Então, já foi tarde. A invasão da Ucrânia 2022 a 2025. O pessoal lá do Telegram tem mais de 4.000 imagens. Sem sangue, né? Só soldados, armas pequenas, artilharia, armadura, coisas que a gente vai ver se o YouTube deixa passar. Então, como vocês estavam com saudade de fotos, deixa eu colocar aí algumas das fotos lá do WhatsApp, do nosso WhatsApp de membros. Você vê que a turma... E não vou fazer mais comentários, que eu acho que tudo já foi dito e todo mundo entendeu o que aconteceu em Kryvyi Rih. Só mostro essa manchete do jornal, né? Ukrainska Pravda. Então tá aí, 3 dias de luto declarados em Kryvyi Rih por causa daquelas atrocidades russas. Bom, todo mundo conhece o chefe da UR, Kirilo Budanov, né? E ele está dando, nessa entrevista, está dizendo: se uma pessoa não está nem na frente, nem ajudando na retaguarda, ela não tem o direito de se chamar de cidadã da Ucrânia. E a sociedade deveria perceber isso dessa forma. Quão duro isso possa soar. Zelensky disse, reunião com líderes militares do Reino Unido e da França, onde discutimos garantias de segurança e a possível implantação de um contingente parceiro. Progresso está sendo feito, grato por tudo, juntos aproximamos a Ucrânia da paz. E aquilo que vocês já vêm comentando há muito tempo, o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna, pede que a Hungria seja privada de seus direitos de voto na União Europeia. Um motivo importante: se a Hungria bloquear as sanções à Rússia em junho, a União Europeia pode ter que devolver 240 bilhões em ativos russos congelados. Isso realmente é muito grave. Assim chegamos ao final de mais este vídeo. Espero que você tenha gostado das notícias que nós separamos. Não falei muito sobre os atritos na linha de frente, porque não houve ganho real para nenhum dos lados. De vez em quando a Rússia avança alguns metros ou quilômetros, ou a Ucrânia retoma algumas coisas, então aquilo continua no mesmo de sempre. O dia foi triste pela quantidade de mísseis balísticos, coisas que só deviam ser utilizados contra alvos militares e são lançados contra a população civil, que não tem nada a ver com isso, quer dizer, quem está sofrendo na guerra, né? Prédios civis, viram lá em Kryvyi Rih há 2 dias que o míssil caiu num playground, matando muitas crianças. Então, infelizmente, é isso. O Diabo Louro lá fica de papo furado, achando que vai fazer paz. O Putin já mostrou que não tem como fazer paz, porque ele está numa economia de guerra. E se ele fizer a paz, 160 mil soldados, a maioria criminosos que foram libertos para ir para a linha de frente,
Mas mesmo aqueles que não são criminosos, os que antes da guerra eram pessoas normais, em face dos horrores da guerra, eles têm traumas e precisam de tratamento médico que não existe na Rússia, ninguém liga para isso. Então o Putin está numa sinuca de bico. Ele não pode fazer paz, porque senão esse monte de soldado que está na linha de frente volta para as cidades, para Kiev, para Moscou e outras, e aí vai ser um pandemônio, vai ser um horror de problemas policiais, violência doméstica. Imagina, todo mundo neurótico de guerra, cheio de trauma, transtornos pós-traumáticos. Você junta tudo isso com bebedeira e viciado numa droga. Tem uma droga sintética que eu vi a matéria, mas não lembro o nome. É uma droga sintética diferente, com nome diferente das que tem no Ocidente, mas que todo mundo lá é viciado nela. Então, imagina, o cara drogado, alcoólico, né, alcoólatra, drogado, violento, com TPO, transtorno pós-traumático, criminoso de guerra. Gente, junta esse pardieiro todo e invadindo as cidades, vai ser um pandemônio. É por isso que ele não pode terminar a guerra. Ele entrou numa sinuca, criou esse monstro, e agora esse monstro é que vai ditar as normas para ele. Vamos embora, que hoje é domingo e eu tenho que levar a Mergulhinha, que ela tem corrida lá no aterro do Flamengo. Ontem choveu muito, eu ainda não estou vendo como é que está o tempo hoje, não, espero que tenha passado a chuva. Um abraço a todos, um abraço ao Carlos Caldeira de Salvador, Bahia, e até amanhã, se Deus quiser.